Tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar hoje nesse vídeo, falando sobre espiritismo, de duas coisas muito importantes que acontecem na casa espírita. É o passe energético e a fluidificação das águas. As pessoas levam água para benzer. Alguns dizem assim, porque antigamente era assim que as pessoas faziam. As benzedeiras, aquelas pessoas que viviam mais no interior, elas benziam as águas com as suas mãos, com seus raminhos eh, de flores, de folhas, de arruda principalmente, invocavam seus santos, aqueles seres que elas acreditavam, e a espiritualidade vinha ali e benzia as águas. Outra coisa que era feito também, muito seguida, que eu conheci várias benzedeiras na minha época, quando eu morava no interior, elas tiravam o sol, aquela pessoa que recebia muita energia solar na cabeça, que trabalhava ao sol, né? Elas pegavam um copo d'água ou uma garrafinha d'água, isolavam o fundo e colocavam no alto da cabeça da pessoa para retirar aquele excesso de energia que elas receberam durante o dia. Geralmente, no finalzinho da tarde, era feito essa retirada de sol com uma garrafinha d'água. Enchia a garrafa, botava de ponta cabeça na cabeça da pessoa, e o importante é que não derramava uma gota d'água quando a pessoa fazia isso. E borbulhava aquela garrafinha quando elas faziam as orações para retirar esse excesso de energia. Isso é só um complemento que eu estou colocando. Na casa espírita, nós temos o passe energético. Como funciona o passe energético? O passe energético, a espiritualidade que está trabalhando ali, ela já vem para atender as pessoas que foram convidadas a assistir aquela doutrinária. Convidadas que eu digo pela própria espiritualidade, que conduz aquelas pessoas que estão necessitadas, então elas não são pegas de surpresas, as pessoas que trabalham, os espíritos que trabalham nessas casas. As pessoas chegam, às vezes acompanhadas, os espíritos que acompanham são conduzidos para o tratamento na casa, as pessoas ficam geralmente ali no salão, assistindo a doutrinária, e já começam os tratamentos. Uma coisa que eu aprendi na casa espírita é que geralmente a espiritualidade não precisaria de nós, os médios, para trabalhar, para fazer a coisa. Mas eles permitem para que a gente aprenda com aquilo ali, e porque aquelas pessoas ainda precisam do contato físico para acreditar que estão recebendo. E o passe é uma das coisas que as pessoas mais querem e mais procuram na casa espírita. O passe consta, então, a pessoa é levada para uma sala especial, aonde ficam 3 ou 4, 5 médiums ali, recebe uma pessoa para cada médium, sentam num banco, os médios se colocam de frente para essas pessoas, geralmente estendem as suas mãos, o espírito trabalhador fica nas suas costas, repassando aquelas energias que aquela pessoa vai precisar. As energias literalmente descem da cabeça do médium, passam pelos seus braços, se estendem sobre as suas mãos, entram na cabeça daquela pessoa e vai da parte coronária, onde fica a glândula pineal, que é no centro do cérebro, a energia entra por ali, porque essa glândula, ela liga o corpo físico ao corpo espiritual. É por ali que a energia tem que entrar. Depois que a energia entrou, ela se espalha por todos os chakras principais. Vamos citar a cabeça, vamos citar a parte respiratória, o coração, o estômago, a parte urinária, as partes de locomoção, de movimento, que são as pernas, os pés e os braços da pessoa. Então, as energias se espalham e geralmente elas vão para aquele local onde a pessoa está mais necessitada, que ela está mais precisando. Se ela está com problema nas juntas dos pés, as energias vão entrar pela cabeça e se espalhar até os pés. Se ela está passando por problemas psicológicos, as energias ficarão mais na parte do cérebro e do coração da pessoa. Então, o médium
recebe energia e retransmite, e também fica com um pouco dessa energia para alimentar o seu próprio corpo físico e espiritual, porque ele está se doando nesse tipo de trabalho. Então é assim que o passe funciona. É assim que acontece o passe. E aquela pessoa, então, é como se fosse uma bateria que foi recarregada para viver mais alguns dias, alguma semana, com essa carga extra para geralmente ajudar o seu corpo e as suas necessidades. Claro que vai entrar alguma coisa como merecimento para superar e passar pelas coisas. Existem as suas livres escolhas, ela tem que se ajudar, ela tem que tomar os seus caminhos, as suas decisões, auxiliadas por essas energias e pela espiritualidade, principalmente pelo seu amigo guardião, o amigo protetor que lhe acompanha. Vamos falar agora, então, sobre a água fluidificada. Água fluidificada, as pessoas levam água numa garrafinha, pode ser uma garrafinha de vidro, uma garrafinha PET, pode ser um copo d'água, para ser, elas acreditam, benzidas. Nós chamamos fluidificada. O que é fluidificado? Os espíritos, com as energias das pessoas, dos trabalhadores da casa espírita, direcionam os fluidos para aquela água que a pessoa trouxe ali. Essa água pode ser para um tratamento individual, que daí é colocado os remédios, os fluidos direcionados especificamente para aquela pessoa. O que é de remédio para mim é diferente de remédio para ti. O que é de remédio para ela não é o mesmo remédio para ele. Então, a espiritualidade, quando é individual, direciona o remédio especificamente para aquela pessoa que procurou a casa. Então, ali é colocado remédios, fluidos, energias, que aquela pessoa, quando tomar, se aconselha a usar aquela água quando for para casa aos poucos, né? Toma um pouco aqui, amanhã de novo, depois da manhã, até a próxima vez que vem fluidificar novamente. Como um remédio, tem que se tomar uma dose. Existe a fluidificação de água coletiva, que seria para aquela família, para a harmonização, para a paz no lar, para que todos tenham as suas defesas do organismo fortificadas, para que todos vençam o cansaço, a preguiça. Então, ela é para a família inteira. Aquela pessoa, então, leva a garrafinha, enche, e nos pensamentos dela, ela já invoca, já solicita a espiritualidade da casa que coloque energia para o seu coletivo, para toda a sua família, desde o pai, a mãe, os filhos, os netos, enfim, pessoas daquela casa. E olha que eu já testei. Esta água fluidificada, que tem umas energias que quando entra, o médium consegue enxergar até diferentes tons de cor, como você pode ver na imagem que eu estou colocando aí, nesse copo d'água aí que está sendo fluidificado por esses dois espíritos. Tem uns tons de cor que o médium começa a enxergar. É os remédios, um é para uma coisa, outro é para outra, né? Enfim, os médicos espirituais, desencarnados, fazem o tratamento específico daquelas pessoas naquela água fluidificada. Como eu falei, geralmente o médium não precisa, os espíritos não precisam do médium para trabalhar. Por isso que nessa segunda foto aí que eu estou botando, a moça que era a médium passista, que botou fluido na água, sumiu. Ficou só os dois espíritos. Por quê? São eles que realmente fazem o trabalho na casa espírita. São eles que fazem, como você pode ver nessa foto que eu estou colocando agora, que é esse salão amplo aí com todas as pessoas sentadas ali durante a doutrinária, né? Lá na frente está a pessoa que está expondo o comentário, o estudo do Evangelho do dia, e tem dois espíritos que aparecem lá na frente mais claro, mais cor prata, vamos dizer assim,
que são os coordenadores do trabalho daquela noite na casa espírita. E no alto, vocês podem ver, tem vários espíritos dourados. Esses espíritos dourados são os espíritos que vão largar o fluido sobre toda aquela população que está sentindo, que está ali sentada, sentindo, expressando os seus pensamentos, os sofrimentos. Elas já começam a ser tratadas. O verdadeiro tratamento é esse que eu estou mostrando na foto, aonde as pessoas estão sendo tratadas pelos espíritos. Os médiuns estão sentados no meio das pessoas. Parte dos fluidos deles também está sendo direcionado a todas aquelas pessoas que estão no banco sentado. Trabalho que está sendo feito lá em cima pelos espíritos que vocês estão vendo e pelos dois coordenadores lá na frente, próximo lá do expositor da matéria do dia ou da tarde na casa espírita. Então, depois as pessoas vão para aquela salinha para receber o passe complementar. Algumas acreditam que é o passe principal, elas já receberam. Aquilo ali é um passe complementar, final, para colocar ainda alguma coisa que ainda ficou faltando, complemento final, e para que aquela pessoa consiga sair da casa espírita melhor do que quando chegou. Então é essa a grande função da energização que acontece na casa espírita, energização que influi passe e influi a água fluidificada, que pode ser bebida na hora, geralmente é para ser levada, para ser consumida e a pessoa ser medicada espiritualmente em casa, né? A água é uma coisa divina. A água é vida. A água é o condutor maior de todas as energias que possam existir na nossa vida e na vida das outras pessoas. Ela recebe com mais facilidade esses remédios, esses fluidos, absorve, ela é condutora de tudo isso. E quando ela cai no nosso corpo, se mistura com ela conduz rapidamente aquela energia para todo o nosso corpo físico e para o corpo espiritual, né? Então é isso o passe, é isso a água fluidificada. Também falando sobre água fluidificada, existe aquela fluidificação à distância. A minha mãe costumava fazer isso, vou contar o fato da minha mãe. A minha mãe, quando a pessoa fazia as orações no rádio, ela botava um copo d'água do lado e se concentrava numa fé imensa naquele momento, e aquela água era fluidificada à distância. Ela já fazia isso. A minha mãe era benzedeira, minha mãe benzia com os reminhos de arruda dela e outros ramos que ela pegava, de alecrim e boldo, para quem estava passando mal do estômago, e fazia aquelas fluidificação. A pessoa sentava num banco, ficava de frente para o sol, geralmente lá fora, e ela nas costas benzia e rezava e dava um passe, literalmente. Todo mundo dá passe. Eu falei num vídeo anterior que a mãe é a primeira pessoa que aprende a dar passe. Quando o bebê está doente, chorando no berço, nenenzinho novo, ela se coloca em oração e estende as mãos. Automático, todas fazem isso. E dos seus dedos saem fluidos energéticos que aquele espírito que está nas costas dela transmite, e aquele bebê serena, dorme tranquilo, passa a cólica, a dor que ele está tendo no momento. Então as nossas mães são as primeiras passistas que existem. Eu fui convidado a trabalhar no passe há muitos anos atrás por uma amiga nossa, coordenadora de um grupo de estudos, e confesso para todos vocês, é a coisa que eu mais gosto de fazer, a coisa que eu mais aprendi a fazer na casa espírita é dar passe, é passar energias, é receber também, porque eu sou privilegiado. As energias passam, ficam um pouco em mim e o resto se estende para aquela pessoa que está recebendo. Então, os passistas adoram dar passe. O passe te faz se sentir bem, feliz, se doando.
tu sente a presença daquele espírito chegando nas tuas costas, se aproximando, te dá um calafrio no corpo inteiro aquela presença. É como se fosse sempre a primeira vez, apesar de quase ter 30 anos estudando e dando passe na casa espírita. Cada vez que eu entro na sala de passe, ou numa sala de recebimento fraterno para alguma pessoa, eu me sinto pela primeira vez aquelas energias vindo, aquele espírito se aproximando. É uma coisa indescritível, difícil de explicar e muito bom de sentir. Então, me sinto um privilegiado e é muito bom expor e falar para vocês sobre esses nossos sentimentos, sobre esse nosso aprendizado sobre espiritismo. E é muito bom. E se ajudar alguém, então já estamos com meio caminho andado. Por hoje era só. Até o próximo vídeo. Fiquem todos felizes, todos protegidos, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhados pela tua espiritualidade amiga, pelos teus guardiões protetores, que te energizam, que te protegem, como eu falei no vídeo anterior, com os círculos de proteção ao redor de você, da tua casa e da tua família. Fique com Deus. Até mais.